Marcos 4:35. Glória a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Podemos ler? 4:35 diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nessa passagem aqui, podemos tirar algumas lições para nossas vidas. A primeira delas ali, a primeira de todas, é que no finalzinho dizia aqui que os discípulos não conheciam a Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles diziam: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E um erro que nós cometemos muitas vezes é não conhecer a Jesus também. Não sabermos até onde as nossas vidas podem ser mudadas pelo poder de Deus. É não saber o que Deus pode fazer pela minha vida. Tem gente que vai à igreja, mas ela não conhece realmente a Deus, ela não crê, ela não sabe o que o poder de Deus pode fazer na vida delas. Então eles ficaram maravilhados, eles não sabiam, mas quem é esse? Esse é o Deus que você tem, esse é o Senhor que você está servindo, que pode pegar uma pessoa ali que está totalmente destruída e transformar a vida dela, tirar alguém ali da destruição e levar num nível elevado. Pegar uma pessoa que está como mendigo e transformar ele num príncipe, uma meretriz numa dama. Amém? Esse é o Deus que você serve. E lá no início ele fala: passemos para outra margem. Quando Jesus manda você passar para outra margem, diz ali que já era tarde. Não importa o momento da sua vida, não importa o que aconteceu até aqui. Não importa o que já passou de oportunidades da sua vida. Com Jesus sempre tem uma solução. Com Cristo sempre tem uma saída. Pastor, mas eu perdi uma oportunidade, algo que eu deixei escapar das minhas mãos. Jesus, ele pode fazer de volta aquilo, ele pode transformar aquela situação. Não existe tarde para Jesus operar. Amém? E aí ele diz assim, ó: e levaram consigo, como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Amém? Sumiu ali? Vamos para a Bíblia aqui então, né? Versículo 36. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre o quê? Uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que os discípulos, eles entram no barco e eles vão em direção à outra margem que Jesus mandou. Nesse meio termo, a Bíblia diz que Jesus, ele sobe para a polpa do barco e ele deita lá sobre uma almofada. Amém? Ele deita sobre uma almofada, ele dorme. Mas aí você começa a pensar: por que Jesus dormiu? O que levou Jesus a dormir? E eu me lembro de uma fase da minha vida que meu avô já estava de idade, já um pouquinho avançada, e aí ele ia para a casa de um de vez em quando outros ficavam cuidando, e de vez em quando ele estava lá em casa. E quando ele estava em casa, muitas vezes ele passava a tarde ali. E quando ele chegava lá, virava e mexia, a gente pegava ele no sofá dormindo. Você passava, ele estava cochilando. Já tinha 90 e poucos anos de idade. E ele cochilava. Mas eu pergunto para você: será que meu avô saía da casa dele, ia lá para a minha casa, para a casa da filha dele, minha mãe no caso, para poder cochilar no sofá?
Sim ou não? Não era, não é verdade? Por que que ele dormia? Porque ele estava com muito sono, pastor. Não era. Ele adormecia porque ele estava sem ninguém dar atenção. Eu acredito que era isso. Por mais que passava um, cumprimentava, passa o outro, cumprimenta, a maior parte do tempo ele ficava lá sozinho e ninguém falava com ele. E eu imagino esses discípulos, eles entrando no barco, Pedro era pescador, e de repente o Pedro começa a contar histórias que eles haviam tido ali de pescador, não é verdade? De repente ele conta que ele já jogou tarrafa naquela região, que ele já fez uma grande pesca naquele lado, e ele começa a contar, talvez ele comece a descrever momentos da vida dele. E eles vão se intertendo ali, os discípulos, e quando eles vêm, Jesus já está lá, cochilando sobre uma almofada. Poderia ser até semelhante àquela passagem que diz que Jesus foi à casa de Marta e Maria, e quando ele chega na casa de Marta, Marta começa a fazer serviço. E vai se ocupando com uma coisa, com outra, e vai se envolvendo. E a Maria, diz a Bíblia Sagrada, que ela vai e se lança aos pés de Jesus. E Jesus está conversando ali. Mas eu imagino que a Marta, quando Jesus entrou com os discípulos, ela deixou eles conversando ali, não é? E talvez foi atrás de um cafezinho, preparar a casa, arrumar as coisas ali, para melhor atender. Em um dado momento ela fala: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir só e ela fique aí? E Jesus fala: Marta, Marta, você está ansiosa, ocupada com tantas coisas, mas uma só era necessária. Qual que era necessária realmente? Ela dá a devida atenção a quem? A Jesus. Ela recebeu o que Jesus tinha para passar para ela. Jesus estava na casa dela. Imagina, Jesus entrar na sua casa. De vez em quando o presidente entra na casa de alguém, ele toma um café, o pessoal fica tudo abismado, não é? Puxa, o presidente foi. Ou então, se um artista viesse e entrasse na casa de alguém, as pessoas se sentiriam honradas, ficariam em volta. Jesus estava na casa de Marta. E a Marta estava onde? Não sei se era na cozinha, no quintal, fazendo alguma coisa, preparando alguma coisa. Para pensar, Jesus entrasse na sua casa hoje. Entrasse ali materializado em carne e osso na sua casa. Você pudesse recebê-lo. Você ia deixar ele sozinho lá, conversando com os outros, ia fazer as coisas da sua casa? O que você faria realmente? O que você ia fazer nessa hora? Foi o que os discípulos fizeram. Estava ali no barco com Jesus, e de repente, talvez eles começaram a conversar entre si e perder a oportunidade de aprender ainda mais com Cristo. Pastor, não acredito que os discípulos fizeram isso. Quantas vezes você também não acorda e fala: Jesus, entra na minha vida? E Jesus está ali, mas você começa a fazer as suas coisas também. Você sente uma dorzinha, você vai lá, pega um remédio, bebe, não é? Vai para um lado, vai para o outro, senta na mesa para comer, nem agradece a Deus por aquela comida, corre de um lado para o outro, dá atenção para um, dá atenção para o outro. Será que Jesus também não está adormecendo na sua vida? Será que realmente você tem dado a devida atenção a Cristo? A Bíblia diz que Deus, ele queria tanto estar perto do povo dele, que lá no deserto, quando ele fez um arraial, ele mandou fazer um santuário no meio do arraial. Por quê? Porque ele queria estar perto de quem? Do povo dele. Deus quer estar perto de você, mas você precisa também dar atenção para Deus. E quando você não dá atenção para Deus, ele adormece na sua vida. E aí é onde que Satanás se levanta. Tem gente que Satanás começou a se levantar na saúde. Pastor, de uns tempos para cá, eu era uma pessoa tão forte, eu era uma pessoa tão disposta, mas ultimamente eu não tenho a mesma disposição. Tem gente que começou a sentir uma depressão na vida dela, começou a ter uma percepção de uma tristeza que ela nunca foi de sentir. Jesus adormeceu na tua vida. Como é que um crente pode estar com depressão hoje? Se na presença de Deus há abundância de alegria. Não é isso que a Bíblia diz? Na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, se Deus, ele está na minha vida, está acordado na minha vida, como é que eu posso estar em depressão? Alguma coisa está acontecendo. Jesus começou a adormecer. Por que eu estou passando por algumas adversidades? Não é que a pessoa desviou, não. Talvez está como Marta, correndo de um lado para o outro, e realmente está sem tempo. Está difícil para ela parar um tempinho
para ela buscar um pouco mais da presença de Jesus. Ah, pastor, minha vida é muito corrida. Sempre é. Amém? Mas quando você faz na presença de Deus, aquilo rende mais. Aquilo traz um rendimento muito maior. Mas quando você deixa Jesus adormecer, está lá no 37, ó. E levantou-se grande temporal de vento. É aí que vem, a natureza começa a ser influenciada pelo inferno. O diabo começa a tocar de alguma maneira na sua vida. Aí vem aquela crise que você não esperava. Acontece ali uma tragédia, um abismo naquele canto. Mas um abismo chama outro abismo. Aí vem outro abismo novamente. E quando você vê, a sua vida está cheia de abismos ali. Por que tantos abismos? Levantou-se grande temporal de vento. E as ondas faziam o quê? Subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E o barco é o seguinte, irmão, ele pode estar no meio do oceano, cercado por todos os lados de água. Aquilo ali não afeta em nada um barco. Quando que um barco ele é afetado? Quando a água começa a entrar para dentro dele. Amém? E aqui o que aconteceu? As ondas começaram a subir por cima do barco. Então havia algo espiritual ali, alvoroçando aquele mar. Tem coisa que você percebe na sua vida, pastor, não é normal. Parece que tem alguma coisa espiritual que está causando aquilo. Tem gente que tem casal que ele briga do nada. Às vezes até saindo da igreja ele quebra o pau. Uma senhora ligou para mim ontem à noite e falou, pastor, eu vou com meu marido na igreja. E saindo da igreja eu vou falar alguma coisa do culto. Ele fala, então você é mais esperto olhando aqui. Eles brigam discutindo sobre a palavra. Como é que pode? Não é? Um vai contar o que ele entendeu da palavra, o outro acha ruim porque ele entendeu alguma coisa. Está certo isso? Tem alguma coisa ali atrapalhando, não tem? Como é que a pessoa vai quebrar o pau falando de Jesus, irmão? Ou se ela estivesse falando em alguma outra coisa errada do mundo, pecaminosa, não. Mas eles estavam conversando sobre a Bíblia. Eu falei assim, mano, talvez é uma coisinha, um mal entendido. Não, pastor, isso sempre aconteceu. Sempre que eu vou falar alguma coisa que eu entendi da Bíblia, já fala que eu quero saber demais. Aí diz que mulher tem que estar calada dentro da igreja. Olha só onde que chega. Está certo ou está errado? Ô pastor, eu vou para a igreja e eu volto brigando da igreja. Alguma coisa está errada. Mas por que isso aí? Você está deixando Jesus adormecer. Mas se eu estou indo na igreja, ele vai adormecer? Eu sempre digo, não é porque eu dormi na garagem que eu vou virar um carro porque eu estou dormindo numa garagem. Amém? Então você está dentro da igreja, não quer dizer que você está bem com Deus. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus, mas deixaram ele adormecer. Não deixe Jesus adormecer na sua vida. Desperta Jesus sobre a tua vida. E aí diz que eles despertaram ele. Diz assim, ó, versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, o que ele faz? Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o que aconteceu, igreja? Quando Jesus despertou, o que houve? O vento se aquietou na hora, colocou a casa em ordem. Assim vai ser na sua vida também. Se você despertar o Senhor na tua vida, aquele mal que está se levantando vai cair por terra. Aquele momento difícil que você está enfrentando, ele vai cessar, ele vai parar. Pastor, faz muito tempo que eu estou vivendo um momento difícil, então tem que parar isso. Por que tem que parar? A Bíblia diz que não há um tempo para tudo. Sim ou não? Não tem um tempo para todas as coisas? Tem ou não tem, igreja? Não é isso que diz? Tempo de nascer, de morrer, de chorar. Tem tempo também de parar de passar por lutas. Tem gente que tem que dar um basta. Fala, pera um pouquinho, Deus, tem tempo para tudo, mas e essa adversidade que eu estou enfrentando há tanto tempo? Talvez é hora de despertar Jesus. Falar, Jesus, a minha vida não pode continuar mais assim. Todas as vezes acontece uma tragédia, sempre está vindo alguma coisa ruim. Você tem que despertar Deus. Espera um pouquinho, essas ondas estão se alvoroçando demais contra a minha vida. Tem que parar, tem um momento que tem que parar. E vai parar quando? Quando você despertar Jesus. E quando desperta Jesus, como é que Jesus desperta? Como ele fez aqui, ele já despertou e repreendeu o vento.
Tem um salmo que diz, é Salmo 78, versículo 65. Salmo 78, versículo 65. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha o que diz lá. Então o Senhor despertou como um homem que acaba de dormir, como um valente que se alegra com o quê? Alguém já conviveu com pessoas aqui que bebem? Sim ou não? É que tem gente que é o contrário também. Eu tinha um tio que quando ele estava bêbado, ele ficava bonzinho, irmão. Você conseguiu o que queria dele. Então a família dele torcia para embriagar ele. Então chegava final de semana, eles já levavam pinga para ele beber já, porque ele ficava bonzinho. Então tudo que não podia fazer, quando ele estava bêbado, ele permitia. Então a família gostava que ele bebia. Meu pai já era o contrário. Meu pai era assim, era um doce de gente. Mas se bebesse, acabou o homem, irmão. Ele já fechava a cara, ficava carrancudo. Na rua até não, na rua ele até sorria, brincava. Mas quando chegava no portão de casa, já fechava a cara ali e entrava bravo. Enquanto não passava aquela bebedeira dele, irmão, era terrível. Aí xingava, fazia micagem, discutia, implicava com tudo. Se você pegava lá no pomar uma fruta, ficava bravo. Aí ele controlava a forma que cortava um pão em cima da mesa. Não podia nada. Por quê? Ele era o contrário. Tem gente que é assim, não é? Quando ela se embriaga, ela dorme. Quando ela acorda revoltada, ela acorda furiosa, assustada. Porque ele não sabe o que levou ele a dormir, não é? Então, quando ele percebe que ele está ali, quando ele acorda numa violência. Não que Deus ele é violento, mas a Bíblia diz que o Senhor desperta assim. Ele desperta de uma forma para resolver. E no 66 diz assim, ó, na sequência, ó, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo o quê? Desprezo. Então, quando Deus ele é despertado por você, ele resolve a situação. O Senhor põe aquele demônio para correr de imediato. Então, tem uma luta, uma adversidade, ele faz como fez com aquele mar. Se aquietou na hora e a Bíblia diz que houve grande bonança. Bonança é bênçãos que vêm. Quando você desperta o Senhor na sua vida, as bênçãos de Deus começam a acontecer. Aquilo que você quer de Deus começa a se cumprir na sua vida. Pastor, faz tempo que eu não recebo uma bênção de Deus. Está na hora de você despertar o Senhor. Amém? Quando Jesus despertou, volta lá mais uma vez, 39, né? 4:39. E ele despertando, fez o que, igreja? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E aí diz aqui, ó, e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uma coisa importante, irmãos. Eu estou falando aqui de despertar Deus, mas você às vezes precisa de despertar também. Tem gente que é muito passivo no mundo espiritual, não é? Ele vê Satanás tocando na vida dele e não toma posição nenhuma. Pastor, estou meio triste, estou meio desanimado, e você não está orando para isso, não está repreendendo esse mal? Pastor, estou meio chateado com alguma coisa, você não tomou providência nenhuma. Ele falou: você não tem fé? O que é fé? Fé é a certeza, não é? Se eu tenho dentro do meu coração a certeza da minha vitória, por que eu não vou colocar por prática? Por que eu vou permitir que aquele mal fique ali? E tem crente, quando ele vai orar, ele suplica, né? Ele pede misericórdia para Deus o tempo todo. Ele está doente, misericórdia a Deus. Ele está enfermo, ele pede misericórdia. A cabeça dói, misericórdia, está doendo. Tudo bem. Mas que hora que você vai? Quando você vai despertar, como a Bíblia ensina ali? Você vai repreender, vai fazer como Jesus falou. Quando que você vai bater o pé e vai dizer: eu não aceito mais essa luta que eu estou passando? Quando que você vai tomar uma posição na sua vida? Pastor, vou levar lá para o pastor orar. Tudo bem, o pastor está aqui para interceder com você. Mas entenda, o pastor ele concorda com a sua oração. Se você não tomar uma posição na sua vida, não adianta nada a minha oração por você. Porque é você que precisa de aceitar o milagre de Deus. É você que precisa tomar uma posição na sua vida. E Jesus, ele repreende os discípulos. Ele fala: vocês ainda não têm fé? Por que estão tímidos, né? E às vezes estamos sendo tímidos. Estamos vendo o mal
está crescendo contra nossas vidas e estamos aceitando. Pastor, a minha vida não está tão bem. Não aceita aquilo. Pastor, eu não ganho o que eu preciso para viver. Não aceita aquilo. Pastor, eu não consigo passar um dia sem sofrer algum tipo de dor. Repreende aquela maldição. E tem gente que parece que é doente profissional, não parece? Todo dia que você pergunta, ela tem uma dor. Você pergunta para ela, como é que você está? Ela já começa a procurar assim, ela está com a dor, ela não está nem sentindo nada, né, meus? Mas você perguntou para ela, ela já começa a tentar achar. Ela fala, está com a dor na perna e vai apalpando até que ela acha ali alguma fisgada para ela ter aquela doença lá. Você está sendo tímido. Ué, se está sentindo mal, manda aquele mal sair. Quando? Agora. Eles não precisavam nem de ter despertado Jesus naquele momento. Nós temos que manter Jesus acordado nas nossas vidas. Mas tem hora que nós temos que tomar uma posição contra aquele mal. E claro, tudo em nome de quem? De Jesus. Vamos despertar Jesus agora? Sim ou não? Coloque-se de pé. Segura também na sua mão aquele pedido que você fez do fogo consumidor. E vamos colocar esse mal para correr da sua vida. Amém? Vamos colocar esse mal para correr, para fugir. Amém? Feche os seus olhos. Segura esse pedido aí com você. Feche os olhos, segura o pedido contigo. E de olhos fechados, o coração aberto para Deus. Talvez você tenha deixado Jesus adormecer. E quando você pensa na sua vida, parece que teve um período tão bom. Uma fase onde as coisas estavam dando certo e tudo que você fazia era abençoado. Tudo que você colocava as suas mãos, parece que aquilo ali fluía. E de repente as coisas começaram a se complicar. Houve um dia na vida de Jó que as coisas começaram a ficar complicadas. O Jó ele até apresentava a família dele a Deus. Mas o diabo acabou entrando ali e acabou destruindo tudo. Muitas vezes você vê tudo que você coloca as suas mãos sendo ali destruído, sendo arrancado, caindo por terra. Mas Deus está te chamando hoje a tomar uma posição, a se levantar, a despertar Deus na sua vida. Você se lembra talvez daquele momento de maior prosperidade, maiores bênçãos que chegaram nas suas vidas? Talvez você se lembre de um período onde foi muito bom na sua vida. Procura se lembrar nesse tempo, é um tempo que você invocava a Deus por tudo. Você não se conformava com a dor, não se conformava com o fracasso, você não aceitava a derrota, você não aceitava a tristeza, você não aceitava um desânimo ali. Quando você via alguém reclamar, você já dizia, ora contra isso, manda esse mal sair, manda essa maldição embora. Você estava sempre alerta, você estava sempre colocando o mal para sair. Então faz isso agora, é hora de despertar, de dizer, Deus, aqui está o que eu não aceito mais na minha vida. Começa a passar com teu fogo agora consumidor, Jesus. Vai passando agora, meu Deus, nesse pedido dessa pessoa. Vai passando agora na saúde dela. Pai, essa pessoa que tem estado doente quase todo o tempo da vida dela. Meu Deus, é aquela enxaqueca e já faz tempo que essa enxaqueca não sai. Faz tempo que essa dor não passa. Meu Deus, é aquele que tem uma dor de dente. Do nada começa a inflamar. Do nada começa a aparecer aftas ali. Vai saindo agora, demônio, aonde você estiver tocando, é aquela dor na perna, é aquele mal-estar. Jesus, é aquele câncer da mama, Senhor, é aquele câncer de próstata. Vai saindo daí, demônio, aonde você estiver maldito, é aquele demônio da queda de cabelo. Aquela mulher começou a ter uma queda de cabelo. Deus, ela está preocupada, ela não consegue vencer esse mal, mas nós tomamos uma posição agora e dizemos, vai saindo daí, demônio. Isso, cadê a voz da igreja que não se conforma mais? Cadê aquele que está despertando o Senhor Jesus agora? Vai mandando sair agora, igreja. Vai mandando essa dor embora. Vai mandando essa maldição cessar. Meu Deus, é aquela macumba, é aquele sortilégio. Fizeram um trabalho com o nome dela. Ela viu o nome dela escrito ali na encruzilhada. Ela viu o nome dela num trabalho feito naquela quimbanda. Vai saindo de lá agora, demônio. Jesus, é aquele sortilégio, aquele relacionamento
relacionamento que começou em cima de uma simpatia, que começou em cima de um propósito de sortilégio, e até hoje a pessoa sofre, é uma confusão, é uma contenda. Vai saindo daí agora, demônio, vai saindo daí agora, opressor. Se você mandar sair, o mal sai. Se você repreender essa maldição, ele vai embora. Meu Deus, estamos repreendendo agora. É aquele nervosismo, é aquele medo, é aquele trauma, é aquela depressão que está na mente dela. Meu Deus, ela começou a sentir uma parte estranha no corpo dela, começou a sentir aquela angústia no coração, e a cada dia que ele está se agravando, ela já não tem mais alegria na casa, no casamento. Meu Deus, aquele homem mudou, aquela mulher mudou. Ele olha para a esposa, ele já não reconhece mais a mulher que ele se casou, ela não reconhece mais o homem que se casou. Sai de lá, vai saindo agora, demônio. É aquele trabalho, Deus, tudo começou a morrer desde o dia que ela comeu daquele prato. Trouxeram um prato de comida para ela, e tudo naquele dia começou a mudar. Ela comeu aquele salgadinho, ela comeu aquele prato preparado com algo ali. Mas eu digo, sai, demônio, está paralisado, está desfeito agora. O demônio que está escondido dentro dela, está escondido dentro dele. A ordem é para sair, demônio. Eu estou dizendo, desaloja de dentro dele, desaloja de dentro dela. Vem para fora dela, maldito. Vem para fora dele, maldito. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda maldição sai e sai para nunca mais voltar. Levante as duas mãos agora e diga: Jesus. Pode segurar a mão, o papel na sua mão, não tem problema não. Diga: Jesus, consagra essa minha mão e coloca nela o poder que liberta. Quando eu tocar sobre a dor, diga: Jesus, esse mal vai sair. E diga: se houver uma maldição sobre a minha vida, quando eu colocar a mão na minha cabeça, diga: todo mal será destruído no nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a cabeça ou sobre o lugar da dor agora. Isso. Feche os seus olhos. Agora você não ora. Agora você recebe a oração do pastor Hércules. Meu Deus, transforme essa igreja agora, Pai, numa labareda de fogo. Meu Deus, tem pessoas que têm passado um perrengue na vida delas. Jesus, ela não sabe de onde está vindo tanta desgraça contra ela. É a perseguição no trabalho. Começou algo ruim lá dentro daquele trabalho. Meu Deus, ela passa pela casa dela, ela sente um calafrio no corpo. O coração acelera, a boca fica seca. Começa a bater aquele desespero. Vem para fora dela, vamos, demônio. Dá um sinal que você está aí agora. Jesus, aquela criança que chora a noite toda e ela não para. Parece que alguma coisa está atormentando. Parece que alguma coisa está ali incomodando. Vai saindo agora, demônio. Jesus, está tudo bem. De repente as coisas começam a se complicar. Começa a ficar complicada. Esse mal tem que sair agora. Vai soltando a vida dele. Deixa que eu oro por você. Vai saindo da coluna agora. É aquele demônio que faz ele ficar encurvado, com aquela dor, aquele mal-estar, aquela sensação ruim. Sai daí dor de cabeça, sai daí mal-estar, sai daí zumbido nos ouvidos, sai daí cegueira. Vai saindo dele agora. É aquela dor, aquele mau jeito na coluna, aquele aperto no peito. Toda maldição sai e sai para nunca mais voltar.